Castelhanos, bom jogador. Acho que melhora o patamar aí do Flamengo, sim, o Pedro. Acho que melhora. Nesse caso, para passar pro Pedro, não é que ele fez gol no Real Madrid, né? Num jogo ele fez 4 no Real Madrid. Um jogo. Não, e fez gol, fez bastante gol na Europa, né? Um cara que deu certo na Europa, valorizou. Não sei nem se realmente é o caminho natural voltar ao futebol brasileiro. O Flamengo tende a não perder também negócio, né? Vamos ver se vai conseguir. Esse é um negócio mais difícil pro Flamengo, né? Aquele negócio fácil de ser feito. Vamos ver se o Flamengo vai conseguir. Assim, eu acho que para todo mundo aqui, né? Se trazer ele... nação flamenguista, o Flamengo próximo aí de concretizar a negociação, né? A contratação de Tati Castelhano, né? Jogador que hoje está na Lazio, aquele centroavante, aquele cara número 9, né? As coisas para Pedro parece que não estão caminhando como ele esperava, né? Já o Flamengo já se movimentando e no mercado trazendo um atacante. E já tem palmeirense aí preocupado, pessoal, porque esse jogador era um jogador que o Palmeiras especulou um certo momento, né? Não conseguiu trazer devido o cara tá jogando muito bem lá na Europa, né? Inclusive foi um dos destaques aí, fazendo gol no Real Madrid, em Barcelona, né? Então o cara tá em alta, né? Não é uma negociação fácil, né? Até porque geralmente quando esses caras estão em alta na Europa, não é fácil trazer para o futebol brasileiro, mas mais uma vez o Flamengo mostrando o seu potencial, né? Indo aí no mercado espanhol, que ele tá no Napoli, italiano, né? Ele tá no Napoli. Mas, pessoal, eu acredito aí que o Flamengo tem condições de trazer o jogador. Mas, pessoal, ele tá no Napoli e os 4 gols que ele fez, não foi agora, né? Campeonato espanhol, né? Mas é um jogador que tem qualidade, né? É um jogador que a gente vê que se o Flamengo trouxer, é como os palmeirenses aí mesmo, eles são realistas, né? O Flamengo vai subir de patamar. Se o Flamengo já tem um patamar bem acima, com esse atacante ainda, o patamar sobe ainda. O Flamengo tá sem Pedro, tá jogando sem Pedro, tá vencendo e jogando bem, você imagina aí com um centroavante de ofício, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo vai para o canal, deixa não importa o que digo, né? O canal do Palmeirense aqui, não importa o que digo, o link vai estar aqui na descrição de Fernando, vale a pena vocês lá acompanhar. Vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo minha opinião. Vamos lá, pessoal. Eu quero perguntar para vocês sobre Tati Castelhanos, que tem um envolvimento aí com o Palmeiras, né? O Castelhanos, ele quase fechou com o Palmeiras. Verdade, né? o Palmeiras chegou a fazer comemoração mas... de Gabriel Jesus, sugerindo. Meu ponto de vista é que ele é muito melhor que Gabigol, mas muito melhor que o Gabigol. Isso aqui eu já falava quando a gente tentava o Castelhanos, e o Flamengo se interessa pelo Castelhanos aí, né? Isso só vai indicando que realmente, se a operação é difícil, né? O Flamengo não tende já tá fechado com o Castelhanos, não. A torcida do Flamengo quer o Castelhanos, né? Em maioria ali avaliaram como positivo. E o que vocês acham? Muda o patamar? Já melhora ainda mais? Eu acho que sim, né? Porque se a gente olhar a reposição do Pedro, é tipo ninguém, vamos dizer assim. Não tem um centroavante de ofício lá no Flamengo. Tem usado o Bruno Henrique, tem o Juninho, que é muito abaixo, né, de expectativa. Então eles usou até o Arrascaeta, né, como um falso 9 no Mundial de Clubes. O que vocês acham do Castelhanos aí? Eu acho ele um bom jogador. Eu acho que teria dado muito certo aqui no Palmeiras, teria feito muito gol. Tem gente falando que ele é limitado, mas marcou gol contra... o Tati Castelhanos, por favor, galera, jogador de Série B, marcou gol contra Real Madrid, tem bons números sim, valorizou bastante na Europa. É meio assustador a gente achar o Castelhanos jogador de Série B e o Flaco Lopes um monstro, mas tudo bem, né? Eu acho o Castelhanos bom jogador, acho que melhora o patamar aí do Flamengo sim, ô Pedro, acho que melhora. Nesse caso, para passar pro Pedro, não é que ele fez gol no Real Madrid, né? Num jogo ele fez 4 no Real Madrid. Um jogo. Não, e fez gol, fez bastante gol na Europa, né? Um cara que deu certo na Europa, valorizou. Não sei nem se realmente é o caminho natural voltar ao futebol brasileiro. O Flamengo tende a não perder também negócio, né? Vamos ver se vai conseguir. Esse é um negócio mais difícil pro Flamengo, né? Aquele negócio fácil de ser feito. Vamos ver se o Flamengo vai conseguir. Assim, eu acho que para todo mundo aqui, né? Se trazer ele, tem que vender o Pedro, né? Mas parece que é o que vão, né? Tudo indica isso vai acontecer. Tá fora de novo, né? Do próximo jogo aí. Fora contra o Santos amanhã, tá fora. Mas só um cenário, né? O Daverson também fez gol contra esses caras aí, tá? Então, mas não fez 4, se é tão bom. Contra o Barça também. Mas fez um de final de Libertadores também. O problema do Daverson era a cabeça dele.
né? Mas falando do Tati Castellanos, né, Fer? Eu gosto do jogador, só que muda o cenário do Flamengo também. Nós temos duas preocupações aqui. Não é aquele centroavante gigantesco como é o Pedro, né, que vai se jogar uma pedra dentro da área, ele vai fazer o gol de qualquer jeito. Não é esse cara, pelo menos dos jogos que eu vi dele, não é esse cara. Ele é um cara de aproximação. O time do Flamengo necessita desse cara, então você tem bons pontas que vão driblar. O próprio Bruno Henrique jogando de segundo atacante, como ele já foi muito bem, cara, muda de patamar e nós temos um problema. É um cara de 26 anos, velho. Vamos dizer que com 28, 29 anos ele vai assumir o auge de um bom atacante? Ele, além de ser jovem, pessoal, é um cara que sabe fazer gol, é um cara rápido, né? Por isso a preocupação dos palmeirenses aí, porque ele sabe do potencial que esse cara tem aí, né? Tati Castellanos, né? É mais ou menos a média que todo mundo fala aí na Europa. Cara, esse cara vai jogar 2, 3 anos no Flamengo ainda deitando, velho. E o Palmeiras vai ficar dependendo de Flaco e Vitor Roque? Não que os dois sejam ruim, horrível, péssimo, mas desculpa, né? Nós temos que olhar para o cenário de jogadores que estão disponíveis no mercado. Mas aí, de novo, eu vou entrar no mérito lá, viu, Fer? Nós não temos scout, nós não temos diretoria, nós não temos cara de contratação. Cara, é duro falar do Palmeiras quando você olha para os caras tentando buscar o Tati Castellanos e nós tá vendo se o Benedetti vai jogar na zaga ou vai ser mandado embora do Palmeiras. É complicado olhar para esse cenário do Palmeiras. E aí, TH, complementa aí. Só, rapaziada, só pedir para quem tá chegando o seu like aí. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha a transmissão. Vai lá, TH. Bom, pelo que eu vi, as cifras são 25 milhões de euros, né? Acho que é a mesma situação do Vitor Roque, então seria a maior contratação também do futebol brasileiro. Cara, eu procuro opinar menos dos jogadores que eu não conheço tanto, assim. Não assisti a MLS, também não sou fã do futebol italiano. Assisti pouquíssimos jogos do Castellanos, vi talvez jogos contra o Real Madrid mesmo. Então, não consigo trazer aqui uma opinião nem a favor nem contra. Acho que parece ser mais favorável, né, pelo hype, também para o jogador, né, argentino, né? Pode pegar uma Copa do Mundo aí pela seleção jogando no Flamengo, que ele vai ter muito mais visualização aí do que jogando na Lazio, né? Porque na Lazio é aquilo, é como se você estivesse jogando, sei lá, pra Fortaleza aqui no Brasileirão, né? Sei lá, você vai estar contra a maioria dos times ali. Eu disse que era Napoli, né? Lazio. Ele fez o quê? Acho que poucos gols em 80 e poucos jogos na Lazio. E aí é o que eu falo, não dá para você se embasar muito em cima disso. O cara é fraco, não tem 100 gols na carreira, fez só poucos gols na Lazio, mas assim, o nível é um pouco diferente lá no futebol italiano, né? Então, eu vou mais no sentido que é interessante a contratação. Faz tempo que o Flamengo não contrata um jogador, né, com esse hype ofensivamente ali. Tá com bala aí porque vendeu o Gerson. Basicamente seria o dinheiro que foi vendido no Gerson, eles já receberam, né, que foi à vista. Pois é, pessoal, a mídia palmeirense repercutindo muito, né? Essa possível nova contratação do Flamengo, né? Tati Castellanos, né? Se fala muito bem nele, né? É um jogador que é finalizador, mas não é aquele jogador parado, aquele jogador poste na frente, como a gente diz, né? E para mim, se o Flamengo trouxer esse jogador, sem sombra de dúvida, vai ser uma contratação de peso, né? Não é porque é só o Flamengo, né? Tem vários clubes aí, pessoal, da Europa que tá atrás do jogador, né? Mas a tendência é que o Flamengo saia na frente, né? Quer dizer, já saiu, né? O Flamengo já iniciou, né, as tentativas aí de contratação. Eu concordo aí com os palmeirenses. Eu acho que o dinheiro mal investido que foi esse o Palmeiras foi lá e trouxe Vitor Roque, né? Para mim, Vitor Roque, se dissesse escolha um jogador hoje, um atacante do Flamengo para você fazer uma troca ali com o Vitor Roque, eu não escolheria talvez Michael. E olhe lá, né? Porque a gente sabe que Michael tem potencial. Se Michael se dedicar, se ele se concentrar, eu acho que ele pode jogar bem mais, né? Principalmente, né? Se tiver mais oportunidade também, né? Temos que ser realistas, né? Porque é um jogador fraco, pessoal. O Vitor Roque é jogador fraco, né? O palmeirense tem consciência disso, né? Aí os caras, claro, não é o canal Importa o que Diga, não é Fernando, não é a galera aí. Mas tem muitos palmeirenses que diz como é que pode o Flamengo vai atrás no mercado de um jogador desse que não presta, jogador de segunda divisão, né? O Tati Castellanos, né?
Eu concordo com o Fernando, né? Você achar que um cara que fez 4 gols no Real Madrid, eu sei que muitos dizem, não, mas Davidson fez. Pois é, né? Mas Davidson... Pra mim também, Davidson não é um mau jogador, né? Davidson tem problema, como o Fernando mesmo disse, o problema dele é a cabeça, né? Mas, pessoal, vamos ser realistas, né? O cara não... Pra mim, não é mau jogador, né? Vou ser bem realista aqui. Assisti poucos jogos, inclusive quando eu vi essa negociação aí que o Flamengo estava fazendo com ele. Fui conhecer um pouco mais do jogador, né? É um jogador jovem, é um jogador de 26 anos, é um argentino. O cara, se ele vir para o futebol brasileiro, na cabeça dele, com certeza, ele vai vir e vai ter oportunidade no Flamengo, vai. A tendência é que ele fique mais visível, né? Esteja mais exposto e, consequentemente, quem sabe aí, vestir a camisa da seleção argentina, né? Se ele começar a fazer gol no Flamengo, sem sombra de dúvida, eu acho que ele vai ter as suas oportunidades, vai ter suas oportunidades aí no campeonato, na seleção argentina, né? Claro, eu sei que muitos vão dizer, não, mas pessoal, a Lazo não tem a visibilidade que hoje que o Flamengo tem, né? Temos que ser bem realistas, né? O jogador que hoje chega no Flamengo e começa a fazer gol, ele ganha bastante visibilidade, né? Mas é bastante mesmo, pessoal. Então é um jogador jovem, 26 anos, argentino, não é aquele cara parado na frente como é o Pedro, não. Ele dá opção, se movimenta, mas é um cara número 9, né? É um 9 nato que a gente diz, né? E eu acho que o Flamengo tá precisando de um jogador desse. É caro? É caro porque o jogador ainda tem mercado na Europa, né, pessoal? Vale ressaltar que o cara foi destaque, né? Na Lazio, né? Destaque na Lazio. Sem sombra de dúvida, quando você é jovem, chama atenção, faz gols em grandes times, como foi o Real Madrid e Barcelona, você vai chamar a atenção dos outros clubes, né? Parece que a Lazio está pedindo 25 milhões de euros pelo jogador. É mais nada que o Flamengo não possa negociar e baixar esse valor ali. Eu acho que até 20 milhões de euros, eu acho que valeria a pena o Flamengo fazer esse investimento, né, de 20 milhões de euros. Né? O Flamengo está com o dinheiro em caixa. O Flamengo recebeu 150 milhões da premiação do Mundial de Clubes. O Flamengo recebeu 160 da venda de Gerson. A tendência é que o Wesley saia do Flamengo, né? A tendência é que o Wesley realmente finalize sua negociação com a Roma, então vai pintar ali mais ou menos mais 200 milhões, né? Inclusive, justamente o valor que o Flamengo está pedindo por o que a Lazio está pedindo por esse jogador, 25 milhões pelo Tati, é justamente o que o Flamengo está pedindo por o Wesley, né? O Flamengo pede ali entre 25 a 30 milhões de euros. A proposta inicial já teve se eu não me engano, foi 20 milhões. O Flamengo já recusou da Roma. O Flamengo não abre mão, só vende se tiver ali entre 25 e 30 milhões, né? Mas é isso, os palmeirenses estão preocupados com razão, que inclusive era um jogador que o Palmeiras já sonhou, já sondou muito tempo, né? Mas eles não conseguiram fazer essa contratação, né? E agora pode vir justamente para quem? O Flamengo, né? Então, os palmeirenses aí estão com raiva por causa disso, né? Na verdade, não estão com raiva, estão discutindo, né? E para mim, sobe o patamar, né? Inclusive, eles estão discutindo aí se sobe o patamar do Flamengo. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, pessoal. Nenhuma sombra de dúvida. Acho que o patamar do Flamengo dá um salto gigantesco, né? Jogador de qualidade, quando chega num grande clube, a tendência é ele melhorar, né? A tendência, né? Então, se ele faz gol, se ele é um jogador decisivo, no Flamengo, eu tenho quase certeza que ele vai, além de jogar, ele vai fazer gol, né? E no Flamengo, os caras vão colocar ele na cara do gol, né? O Flamengo tem um elenco qualificado, né? O Flamengo tem um elenco ali que, se você não fizer gol, é porque você realmente não quer, porque as oportunidades vão aparecer, né? Você vê que Pedro, mesmo numa má fase, faz gol, mesmo numa má fase, os caras colocam ele na cara do gol.
Do mesmo jeito era com o Gabigol, era com os atacantes do Flamengo, tudinho, né? Mas é isso, né? Vamos esperar. Eu acho que a tendência é o Flamengo se intensificar aí nessa contratação aí, né? De Tati Castelhano, né? Se fala muito bem dele na Europa, né? Como eu disse, um argentino. Eu acho que o Flamengo tem tudo aí para finalizar essa contratação. E eu acho que já é um adeus a Pedro, né, pessoal? Pedro começou esse movimento aí. E eu volto a dizer, né? Para mim, quem perde é Pedro. O Flamengo não perde nada, pessoal. O Flamengo vai lá e contrata um jogador melhor do que ele. Agora, ele para ir para outro clube vai ser difícil. Primeiro que aqui no futebol brasileiro, esses 6 meses não vai. Europa, quando o cara... Ele saiu por quê? Não, porque isso. Os caras não querem. Já bateu na Europa, já voltou, né? Eu volto sempre a dizer, né? Pra mim, quem perde nessa história aí é Pedro. É Pedro, né? Fazer o quê, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. O que é que você acha da contratação aí do argentino? Deixa a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.